Falando do Flamengo, que está aí nesse processo de, não diria de reformulação, mas alguns contratos chegando ao fim e alguns jogadores medalhões que já conquistaram muito pelo clube. E tem também o torcedor que cobra atitudes mais ríspidas, né? Algum tipo de posicionamento da diretoria do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do Spindel. E o assunto comentado aqui no Bate Pronto nos últimos dias foi a renovação do Bruno Henrique. Eu estou olhando aqui, o Bruno Henrique, ele tem 32 anos, em dezembro vai completar 33 anos. Ainda assim, é o principal jogador do Flamengo na temporada e já conquistou muito com a camisa rubro-negra. Ô Mauro, alguma informação nesse sentido pela renovação do Bruno Henrique? E até queria saber de você, né? Quanto tempo de contrato? A gente está falando aqui, o Flamengo pode oferecer 2 anos com tranquilidade, um pouquinho menos. O que você pensa em relação ao Bruno Henrique e a permanência dele no Flamengo? Eu acho que o mais adequado do jogador na idade dele é fazer um contrato de 1 ano com metas. Se ele atingir uma determinada meta no contrato em 24, ele renova automaticamente para 25. Vai aí da capacidade de negociação dos dirigentes do jogador. Tem aí sondagens de outros clubes, acho muito pouco provável que ele saia. Não acredito que algum outro clube brasileiro vá pagar muito mais do que ele recebe lá no Flamengo. Ele vai se mudar para um outro clube, tudo, acho um pouco provável. E acho que naturalmente o acordo vai acabar acontecendo. Agora, quanto à duração, acho que o jogador com 33 anos deve fazer o contrato de 1 ano, pensando do ponto de vista do clube. Para o jogador é bom fazer um contrato mais longo, óbvio, ele se garante por mais tempo. Mas o caso do Bruno Henrique acho que também é um caso que talvez até possa ser analisado de uma forma um pouco diferente. Primeiro que ele é um cara muito regular, é um cara que... Eu dito sempre isso, você não vai lembrar assim, má fase, pode ter uma má atuação e tal, má fase do Bruno Henrique, tá fora de forma, tá gordo, não tem nada. Teve uma lesão grave, havia muitas dúvidas sobre o seu desempenho na volta, porque foi uma lesão muito, muito séria, ele já com 32 anos, já voltou a jogar, quando ele machucou ele tinha 31, voltou já com 32. Ele vai ser veloz, ele vai ter arrancada, ele tá fazendo tudo como fazia antes, é impressionante, em pouquíssimo tempo ele readquiriu forma física e técnica. E é um jogador que está na história do clube, então acho que um jogador assim não deixa escapar pura e simplesmente, tem que ter um cuidado especial. Ele merece um cuidado especial. Tudo que ele construiu no Flamengo foi jogando pelo clube. Ele, quando chegou no Flamengo em 2019, ele não era um dos salários mais altos, mas ele foi tão importante naquela temporada que acabou sendo elevado ao patamar dos principais salários do elenco, né? E na Libertadores passada, pouca gente sabe disso, embora tenha jogado só a fase de grupos, ele foi o líder de assistências da competição, não só do Flamengo. Ou seja, não jogou mata-mata porque se machucou e ainda assim ele teve uma participação extremamente importante na campanha, né, do título da Copa Libertadores 2022. Então, acho que é uma questão só de negociar, puxa daqui, puxa dali, é normal, faz uma primeira proposta, recusa. Dificilmente alguém faz um acordo desse tipo na primeira proposta. Toma tanto aqui, assina aqui, acabou. Vai, toma lá, vai cá, não sei o quê, puxa daqui, puxa dali. Vai acabar chegando num acordo, vai acabar renovando o contrato e ele tem que ser prioridade, ele é a prioridade do clube nesse momento, né, entre as renovações. Tem o Everton Ribeiro também para renovar, pelo jeito eles querem continuar com o Everton Ribeiro. Esse, acho que um contrato de 1 ano e tem que ser muito discutido, que é um cara que já está numa queda de rendimento técnico até pela idade, já vai para 35, né, ele é 2 anos mais velho que o Bruno. O Davi Luiz tem renovação automática, aliás já rejeitou a proposta da Arábia Saudita, tem uma proposta da Turquia, mas a tendência é que ele não aceite, que ele permaneça no Rio, pelo menos a tendência de momento. O Gabigol é só no ano que vem, tem que ter pressa nenhuma, só termina em 24. O Rodrigo Caio não vai renovar, o que tudo indica, né? Ao final desse contrato desse ano ele deve ficar livre. E o Felipe Luiz, não sei se ele vai parar, vai continuar jogando, mas eu acho também que o Felipe Luiz não apresenta mais condições de jogar regularmente. Joga uma partida, fica um tempo fora, não tem o mesmo desempenho, já está com 38, pelo amor de Deus. Aí chega uma hora que não consegue mais. Talvez consiga até. Esses jogadores como Everton Ribeiro e Felipe Luiz, de repente os caras saem, vão jogar em outro clube, faz uma ou outra boa partida, aí alguém vai dizer, viu, liberaram o jogador e tal. Vai olhar a temporada inteira e tem que olhar o patamar de cobrança que você vai ter no elenco do Flamengo e vai ter num outro clube onde de repente o patamar de cobrança é menor. Então são situações e situações. Eu acho que não tem sentido nenhum renovar com Everton Ribeiro nem Felipe Luiz, na minha opinião. Eu não renovaria nem com Everton Ribeiro. Agradeço e tal, se eu sou dirigente, obrigado, tudo segue. Porque não dá, a não ser que eles façam um contrato muito favorável para o clube, sei lá, do ponto de vista financeiro, porque tem uma outra coisa que tem que ser pensada. Quando o jogador já está mais velho, ele não consegue entregar o que entregava antes, para você contratar alguém para o lugar,
você tem que abrir mão desse cara, porque senão você vai inchar o elenco e a folha de pagamento já é alta pra caramba, ela vai bater valores absurdos. Então você tem que fazer ajustes. Quando o Rafinha, por exemplo, voltou ao Brasil, ele negociou para voltar ao Flamengo. E por que ele não voltou ao Flamengo? Ele saiu porque quis, foi para o Olympiacos. Ele tinha uma cláusula no seu contrato que dizia: se surgir uma proposta do exterior, eu posso sair sem custo. Do Brasil, a multa de 70 milhões, a multa que ninguém pagaria. Ok. Surgiu a proposta do Olympiacos. Ele foi, não sei porquê, ficou pouquíssimo tempo, quis voltar. Quando ele quis voltar, o Flamengo tinha contratado o Isla. Ou seja, dentro da folha de pagamento, o que o Rafinha ocupava, aquele valor, já tinha um outro cara. Então não dá para você ficar abrindo espaço. Aí tentaram uma negociação, não chegaram num consenso, porque obviamente o clube não ofereceu ao jogador aquilo que ele ganhava antes. Ele saiu porque ele quis. Você sai e deixa guardadinho ali o seu emprego, com o mesmo salário, com as mesmas luvas. Não, você saiu, o outro ocupou o espaço. E daí ele foi pro Grêmio e agora está no São Paulo. Então, acho que, no caso específico do Everton Ribeiro, acho que, com muito boa vontade, acho que numa situação de um contrato que seja diferente e mais favorável para o clube. Isso falando do ponto de vista do clube. E eu gosto de falar do ponto de vista do clube, porque para o torcedor interessa o clube, para o empresário do jogador interessa o jogador. O que é melhor para o clube? E como eu sempre sou muito insistente em dizer que a gestão tem que ser responsável, eu não posso chegar, renova e está tudo bem. Não. Se eu falar isso, eu estou caindo em contradição. Se eu critico clubes que gastam mais do que arrecadam, eu não posso defender que clube nenhum sai renovando o contrato à torta e direito, sem pensar no que isso significa, no que isso impacta nas finanças e na rotina financeira daquela agremiação. Então, mas o Bruno Henrique é prioridade dos cartolas e eu acho que é uma questão de tempo para ele renovar, mais dia, menos dia, para renovar o contrato. E não chega a ser uma crítica ao Felipe Luiz, muito menos ao Everton Ribeiro, porque a gente está falando de dois jogadores excelentes, né? Não são jogadores ruins, longe disso, mas o jogador de futebol às vezes também precisa respirar novos ares, né? Um ambiente diferente, porque o Bruno Henrique eu acho que ainda tem muita lenha para queimar nesse Flamengo. O Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, que a gente até citou aqui, eu acho que são caras que poderiam se encaixar em outras equipes de qualidade do futebol brasileiro e, quem sabe, render aquilo que já renderam um dia no Flamengo. O que você pensa em relação a esse assunto, Vanderlei, falando do Flamengo, torcedor cobrando uma reformulação nesse time aí do Flamengo, do Sampaoli? O que você pensa em relação ao Bruno Henrique e também esses outros casos que a gente citou aqui? Bom, especificamente entre Everton Ribeiro e alguns outros jogadores, eu falo daqui a pouco do Bruno Henrique, eu acho que eles poderiam respirar novos ares, claro, ou entender que é um momento diferente da própria carreira e que justifica um reajuste financeiro para baixo. Em função da caminhada, né, de uma carreira inteira que vai terminando, vai diminuindo, enfim. Mas, de qualquer maneira, o Departamento de Futebol do Flamengo tem que avaliar com números, com rendimentos que foram feitos nos últimos tempos. Com relação ao Bruno Henrique, a minha visão é a seguinte: eu acho que ele não pode sair do Flamengo, não é bom, nada bom para o Flamengo e também bom para ele. Eu acho que não é bom ele sair do Flamengo agora, não vai encontrar alguma coisa tão importante. Pode encontrar até financeiramente um novo voo, mas eu não acredito que isso aconteça e acho que o Flamengo vai ter que se esforçar muito para que ele não saia. 2 anos, se eu fosse diretor do Flamengo e tivesse poder de decisão, 2 anos eu faria fácil. Com o Bruno Henrique. Acho ele extremamente responsável. No período que estava em recuperação, mergulhou de cabeça para que a recuperação fosse boa, responsável, dentro do campo, aplicadíssimo, eficiente. Ele ficou parado um tempão e mesmo assim tem quase o mesmo número de jogos do que o Gabigol. O Gabigol tem números redondos, tem 250 e o Bruno Henrique 200 e alguma coisa. Mas veja quanto tempo ficou parado o Bruno Henrique. Né? Tem o mesmo número de títulos, de troféus, que eu estou comparando com o Gabigol, que é um outro nome que está sobre a mesa. Tem 11 títulos, tanto ele como o Gabigol. Os dois chegaram juntos, né? Praticamente, no Flamengo. Então, ele conquistou o espaço dele, respeito, cara aplicado. Eu acho que ele está em um grande momento, está vivendo um grande momento. O Flamengo tem no Bruno Henrique o seu grande jogador nesse instante, nesse momento, a eficiência dele. Então eu torço para que ele continue. Acho que é muito bom para ele e muito bom, mas muito bom para o Flamengo se bater o martelo para mais um acerto contratual com o Bruno Henrique.